A construção do projeto é uma construção coletiva. A equipe de direção anterior já tinha lançado bases para um coletivo investigativo. Eu chego no São Domingos 13 anos e meio atrás, com essa, já havia um pouco esse mote. Os professores já eram estudiosos e produtores de textos muito consistentes, né? Nós começamos a trabalhar com os conceitos de forma a brincar com os conceitos, a metaforizar os conceitos, a poetizar os conceitos. Ou seja, quando nós falamos do conceito, o conceito ele é muito, muito, vamos dizer, preciso. Ele busca uma precisão. É isso e não pode ser outra coisa. Quando nós metaforizamos, ele ganha as diferenças, vizinhanças, analogias, e essa metaforização foi fazendo com que os conceitos, ao invés de ser, então, lisos, que não cola em nada, né, não adere, eles começam a ter franjas. E à medida que começam a ter franjas, começa a ser mais fácil a gente fazer redes, interconexão entre disciplinas, entre especialidades, esse trabalho que, na verdade, é o essencial da nossa prática, que é o enredamento dos conteúdos. Isso dá para os alunos uma possibilidade de significação muito maior do que quando a gente oferece as pílulas curriculares. A importância começa a ser percebida por eles, na verdade, por essa contextualização de enredamento, né? Eles falam, puxa, mas eu estou estudando algo muito próximo em geografia, agora aparece aqui na educação física, mas pode ser na filosofia, e pode vir aqui na literatura. Então, esse jogo vai, digamos, permitindo aos alunos e a nós mesmos, né, um outro tipo de relação com o conhecimento. E, por outro lado, é também a forma de abordagem da complexidade, é aquilo que eu falava para vocês. Enxergar a escola como sistêmica é também o mesmo exercício que nós levamos os alunos a enxergar o mundo como sistêmico, o conhecimento como sistêmico. A escola não chegou e falou assim, nós vamos usar uma plataforma X, ou seja, vamos experimentar. A impossibilidade, por exemplo, a impossibilidade de algumas dessas plataformas de que a gente visualizasse os 20, 25 alunos na mesma tela, já nos cortaram. Falaram assim, nós não queremos isso. A outra era a possibilidade de cortar a fala, né, também, que é de um autoritarismo, não é isso. Então, nós fomos experimentando, assim, passamos umas 2 semanas experimentando plataformas distintas. Hoje nós temos em uso Google Classroom, o Edmodo, o Zoom, temos ainda, e conjugados. Nós vamos nos valendo de um e outro à medida que nos parece que dá conta mais do que? Da nossa expertise. Qual é a nossa expertise? É a arte do encontro. Tivemos um tempo para as famílias se organizarem em casa com esse novo jeito de funcionar, com a rotina. Oferecemos algumas referências para que as crianças pudessem construir na casa delas um canto, um espaço para poder ser o espaço simbólico da escola, né? Colocar uma escola dentro de casa e organizar a rotina para que as crianças pudessem desenvolver as propostas que os professores planejaram. Num segundo tempo, a gente foi, então, colocando a ferramenta de interação, que é o Zoom. Isso foi aumentando o tempo gradativamente e são tempos diferentes para cada idade. A regularidade agora, no segundo semestre, passa a ser todo dia para as crianças maiores, para as menores, vai variando de 2 a 3 vezes por semana, varia também a quantidade de tempo, de horas que as crianças ficam na tela. Para estabelecer esses critérios, nós consideramos bastante os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria,
que, baseado em estudos internacionais, inclusive, que vão dizer qual é o máximo de tempo que cada criança em cada faixa etária poderia ficar na tela. As crianças, durante esse semestre, desenvolveram projetos, participaram muito mais ativamente, aderiram muito mais ao Zoom. Isso é porque mantivemos uma regularidade diária, com isso elas ganharam ritmo. Nós, inclusive, aumentamos as nossas propostas de trabalho corporal, porque a gente acha que esse, de fato, foi um pedaço do trabalho que ficou mais comprometido. As crianças em casa, com menos atividade física, dormindo em horários muito irregulares e se alimentando também de maneira irregular. Isso vai trazer consequências de fato, e por isso também fizemos o que era possível fazer do lugar de escola, né? Aumentar e repensar o trabalho corporal. Do ponto de vista do trabalho de linguagem, da oralidade, da linguagem escrita, nós notamos avanços importantes e, no primeiro ano em especial, consideramos que agora, no final do ano, os índices que alcançamos de alfabetização não são tão diferentes em relação aos que teríamos no trabalho presencial. Se compararmos os gráficos no final do ano passado e desse ano, eles não estão tão diferentes assim. Então, isso nos deixa mais otimistas em relação aos ajustes do currículo do ano que vem, que certamente terão que ser feitos. Eu vou até aproveitar e fazer um convite a vocês para uma viagem de 10 minutinhos, uma viagem essa que foi construída e os protagonistas são os nossos alunos, os nossos professores e os nossos estudos. É um material que fica, assim, explicitado, um dos princípios que para nós é muito forte, é o fato de fazer e tornar uma pedagogia criativa. Imaginem-nos num barco saindo para uma grande expedição. Há rotas planejadas, possíveis caminhos e desvios. Para nós, educadores, praticantes construtores do projeto pedagógico, interessam também a deriva e as margens. Saímos em nossas viagens do 3º aos 5º anos como colecionadores, ou, se preferirmos, catadores. Constituímos conhecimento em rede e proporcionamos que as relações entre sujeitos, a partir de suas reflexões, apropriações e vivências, deem espaço à formação de ensaístas de histórias e saberes múltiplos. Problematizações permanentes e norteadoras do trabalho articulam tensões entre tempo, espaço e sujeito, ou ainda sobre como os sujeitos podem ocupar os espaços no decorrer do tempo. Dessa maneira, articulamos as literaturas das séries às investigações acerca das ciências humanas, da natureza e matemática, as línguas portuguesa, inglesa e artística. Uma voz lhe dizia: não destrua essa cidade, rei. Mas por quê? Pois tem a 4ª ordem, a 5ª, a 6ª, a gente segue contando, a 7ª, 8ª e 9ª ordem. Toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar. O que nos agiganta? O que nos apequena? O que teriam em comum os olhos, o raio do sol e o pensamento? O que fazemos com a leitura? O que a literatura faz conosco? Para dançar uma valsa é preciso só 2. Sol e lua, feijão com arroz. Leituras mediadas, buscando múltiplos sentidos e instigando potências de alunos e alunas. Atravessamos rotas tempestuosas que ressaltaram a importância da busca pela igualdade social, pela preservação ambiental e pela valorização de diferentes pontos de vista. O que é este Brasil? Sabemos que em qualquer viagem é importante saber instruir-se e permitir-se encontrar novas rotas. Nosso projeto pedagógico, portanto, só acontece a partir desse jogo. Enquanto caminhantes e pesquisadores, encaramos de frente os riscos do trajeto. Brincamos com o equilíbrio precário a que os desafios nos convidam, sabendo é preciso rio fundo para se poder construir
ponte por cima. Assim como todos os outros segmentos, acho que começar e ver o que está certo, como é que foi, e se readequar, se é melhor o encontro, se é melhor 2, se é melhor 3. Acho que nós todos passamos por isso no início e conseguimos chegar num ponto muito bacana dos encontros com os alunos online, né? O momento de olho no olho, na melhor das hipóteses, os encontros com as famílias, as reuniões. Eu acho que tem uma facilidade que o remoto acabou fazendo que a gente não esperava. Então, muito mais encontros, muito mais conversas do que se a gente tivesse presencial. Isso foi muito feliz para a gente. E aí, ao terminar o segundo semestre e ao terminar cada bimestre, a gente produziu um material, que é o Padlet. A gente fez um por série, porque é muita coisa, né? É muito trabalho de produção, trabalho de leitura, trabalho de todas as disciplinas que vão montando o projeto da série, né? De uma maneira muito costurada. Acho que é importante contar um pouquinho do que a gente vem fazendo pedagogicamente, que vocês acompanham mais, como é que estão as produções, os vídeos, podcast que eles estão fazendo, mas também um Padlet contando e mostrando todos os comunicados mais importantes. Nesse modelo à distância, a gente precisou ser muito mais regrado, ele permite muito menos improviso, porque a gente está à distância. Então, nós tivemos que ser muito mais regrado e tivemos que inventar um novo modo de comunicação. Nós tivemos que comunicar coisas que estavam subentendidas. Ou tivemos que dizer textualmente uma série de processos que, na lógica de atuação com os nossos alunos, eram compreendidas, mas à distância elas precisavam ser explicitadas. Qual foi a estratégia melhor? A transparência. Abrir a cena para os alunos e fazer um convite claro e aberto para eles e dizer: queridos, nós não temos um plano B pronto, nós também estamos diante disso. Vamos fazer essa travessia juntos. Então, qual foi a nossa máxima? Coragem. Coragem. Porque é esse o papel da escola. E eu me inspirei muito num poema que eu adoro, do Mário Quintana, que é Projeto de um Prefácio, cujo título eu acho lindo, que ele diz: um poema que não saiba preparar-te para a vida e que não te ajude a morrer é um mero chocalho de palavras. Não tem sentido. Eu acho que a educação também tem essa função, nos ajudar a preparar para a vida. E a vida que tínhamos era essa. Resultados disso são muito variados. De um lado, dá para dizer o seguinte: pela primeira vez, nós, de fato, estivemos muito mais em contato quase que diário. Para alguns segmentos da escola, o contato com as famílias é diário, né? Sobretudo com os menores, né? Educação infantil e fundamental, as primeiras séries do fundamental, é um contato permanente. Então, lógico que abre muito mais a possibilidade de participação. E outros tantos que, ao ouvir as aulas, ao ter essa interação com os coordenadores, começam a ver possibilidades de trazer, então, contribuições para enriquecer ainda mais aquilo que nós estamos fazendo. Uma delicadeza desse momento é que esse momento estava nos exigindo muita ação de várias, como eu disse no início, a intensificação de todas as nossas ações, né? Então, algumas vezes nós não conseguimos acolher todas as possibilidades que se apresentaram para nós, mas pelo menos nós temos hoje um cardápio interessante de com quem nós podemos contar em situações as mais diferentes de investigações, inclusive propostas de investigação. Todas essas ações estão acontecendo ainda, então esses foram os nossos esforços para
manter o nosso vínculo com as crianças e aumentar, além de manter o vínculo com as crianças que são usineiras, a gente terminou por aumentar isso para outras crianças da educação infantil ao 5º ano e também para a comunidade como um todo. Esse foi um esforço da usina e que passa a ser uma nova frente para a gente investir no ano que vem na usina de uma espécie de um centro de formação, de cultura que promova esse tipo de encontro e de seminário, como foi esse de Adiar o Fim do Mundo, e outros como esses convida, quer dizer, cada vez mais tornar esse um espaço de ensaio e um espaço vivo em constante mudança. Zelar pelos princípios acaba sendo um papel importante para quem está nesse por detrás. O por detrás é também um por cima, né? Não como hierarquia, mas é como sobrevisão, né? É como enxergar o conjunto, porque enxergando a complexidade, enxergando o todo sistêmico, né? É que a gente consegue fazer ajustes em relação aos princípios. Então, o meu trabalho tem se dividido entre essas tratativas de bastidor com consultores, com mantenedores, com a equipe de direção, com os professores. Nós temos um contato sistemático agora com um grupo de médicos, de pessoas ligadas à saúde pública, né? Uma enfermeira, que é mãe da escola também, uma enfermeira-chefe da UTI do IPO, mas também uma enfermeira que doutorou-se em saúde pública, que está também nos dando assessoria com relação aos nossos protocolos, aos treinamentos feitos, né? E tudo isso é muito dinâmico. Destaco nesse trabalho uma coisa que diz muito respeito a toda a comunidade, que foi estar ali, junto da mantenedora, informando, nutrindo a mantenedora com aspectos que eles não, pela distância que eles têm em relação à comunidade, eles não podiam conhecer, e que resultou no auxílio de praticamente 250 famílias, para que elas pudessem manter a sua vida financeira em dia com a escola. Nesse momento foi possível trabalhar num convênio, um convênio muito promissor para os nossos alunos, que foi possível fazer um convênio com a Pontifícia Universidade Católica, de forma que os nossos alunos que cursam o ensino médio vão ter um desconto significativo na mensalidade desde que ingressem pelo vestibular. Um trabalho que exigiu muito mais dos professores, não tenho a menor dúvida, mas eles responderam, e exigiu também mais dos alunos e agora dos familiares, e eles também responderam. Então, essa articulação acabou sendo muito, muito, muito positiva. Enfim, temos ainda muita coisa para estudar, para olhar para isso, por que mesmo, quais foram os recursos. E lógico que ao nos debruçar investigativamente sobre o que aconteceu durante a pandemia, nós vamos tirar lições para nossas práticas presenciais também, né? Vamos também pensar que, assim, estratégias que não passavam pela nossa cabeça utilizar e que nós utilizamos e deram certo, então vem agora para o nosso repertório.